E o nosso entrevistado de hoje é o novo secretário municipal de habitação, Carlos Jorge. Pauta extensa, viu? Não sai daí, que a gente volta já já. Olá, meus amigos, um grande abraço. Está começando mais um Espaço Aberto para discutir com você os assuntos mais relevantes da sociedade. E o nosso entrevistado de hoje é o novo secretário municipal de habitação, Carlos Jorge. Carlos, inicialmente, muito obrigado pela sua participação, né? Boa tarde. Bom ter você aqui para a gente falar sobre esse novo desafio. Aliás, eu já começo questionando isso. Você recentemente esteve na pasta de assistência social. Você acredita que a sua experiência à frente dessa pasta pode fazer a diferença nesse novo desafio, Jorge? Boa tarde. Boa tarde, Oscar. Obrigado pela oportunidade. Caramba, que desafio foi a assistência social e uma universidade, né, a nível doutorado. E meio que aí eu venho para a habitação fazer um novo mestrado para ir para um próximo doutorado. Eu estou interpretando desse jeito. E é uma pasta que tem as suas complexidades, né? Mas também eu tenho uma afinidade tanto de experiência de vida, tanto de capacidade técnica também. Claro, nas minhas limitações, porque eu nunca tive a experiência da gestão pública, então foi uma escola extraordinária que me facilita muito assumir agora a Secretaria de Habitação. E quais são as prioridades? Já deu para conhecer a casa, secretário? Já deu para conhecer muito bem lá. Hoje, Maceió tem um déficit habitacional de quase 60 mil moradias e a gente tem que superar e trazer, né, inovações, novas projeções, novos contratos com a Caixa, fazer muita coisa boa, né? Desde recurso próprio. Então, assim, a gente tem que realmente mapear para vencer esse déficit. E outra coisa boa são os programas técnicos sociais, que toda obra, né, de infraestrutura dentro dos programas habitacionais, ele tem 3% de recurso para dedicar justamente ao desenvolvimento de geração de renda, à educação ambiental, a qualificar aquela comunidade para a moradia. Então, isso realmente traz um grande diferencial, né, para quem quer adquirir o seu sonho da casa própria, mas também ter esse lastro, né, até poder fazer o seu sonho se realizar. Secretário, a gente está falando de um déficit habitacional que chama a atenção. O senhor citou algo em torno de 60 mil, né, habitações, seria o déficit hoje aqui em Maceió. De que forma se estabelecer estratégias para tentar minimizar isso, né, se não em curto prazo, mas em médio prazo, secretário? Hoje, assim, a gente tem que olhar de forma macro para o plano diretor também, que é uma estratégia que você tem a ortograma onerosa, tem vários tipos de incentivos que você pode auxiliar a iniciativa privada. Por exemplo, né, o empresário, ele pega ali, ele quer construir o seu prédio de vários andares, mas ele sabe que para construir um andarzinho acima, ele vai precisar pagar uma taxinha para o município. Isso pode ou se transformar em receita para poder criar um fundo ali para poder acelerar mais programas habitacionais, ou ele pode fazer o quê? Prefeitura, vou te dar um terreninho aí bom que você pode no futuro, a médio e longo prazo, construir novos equipamentos habitacionais, ou se ele quiser também, com aquele programa habitacional que ele construir, ele pode deixar ali alguns apartamentos à disposição da prefeitura para poder em breve, né, realizar o sonho. Então são estratégias que a gente pode aglomerar dentro da Secretaria de Habitação, claro, sempre um trabalho intersetorial, nunca só, né? Então a gente precisa de uma SEDET, precisa também da própria CEMIF, da sua forma macro, para poder desenvolver projetos como esse e ter esse olhar de prioridade. Claro que eu sempre coloco e carrego essa bandeira em mim, a casa por si só não resolve a vida. Mas assim, minimiza, né, a dor daquele cidadão que morava no barraco de favela, numa área de encosto. Então são tantas ferramentas e a outra função estratégica é trabalhar as prioridades, mesmo diante do déficit habitacional. Muitas vezes a Defesa Civil olhar para um retrato da cidade da área das encostas, por exemplo. Então vamos trabalhar nesse eixo aí para poder trazer soluções, trazer qualidade de vida para essas famílias e depois tentando vencer o número, até vencer o número total aí. A gente falou sobre uma característica de Maceió, que é a topografia do nosso município, né? Nós temos, né, muitas grotas, nós temos
que aliás é um trabalho que vem sendo feito também pela Prefeitura de revitalização das mesmas, né? Esse também seria um dos grandes desafios e uma das grandes prioridades, tentar mapear, fazer um mapeamento o mais completo possível dessa população para tentar enquadrá-las em programas habitacionais, secretário? Hoje a gente tem a sorte, né, que de forma proativa a própria Defesa Civil já tem feito esse levantamento da cidade e é integrado, né, um trabalho intersetorial, a gente tentar uma solução viável e real para essas famílias. Então, assim, esse dado, ano após ano, já há atualização da própria Defesa Civil e aí a Secretaria de Habitação entra nessa frente para poder minimizar e, em alguns casos, até resolver. Mas também não esquecendo o braço da assistência social, porque muitas vezes a gente sabe que tem uma burocracia nesse processo da documentação, né, do tempo de obra, até o sorteio demora alguns meses e aí muitas vezes a gente, mais uma vez, volta ao trabalho intersetorial, aí sai dali aquele aluguel social ou algum tipo de auxílio para a gente tirar essa pessoa da situação iminente de risco e depois a gente fazer essa integração com os programas habitacionais. Secretário, pegando, né, o gancho dessa situação, recentemente nós tivemos a entrega de uma quantidade considerável de apartamentos ali no Parque da Lagoa. Pessoalmente, o que é que significa para o senhor também um momento como esse, secretário? A gente está falando de um dos momentos mais importantes, eu acho, de Maceió e da sua região sul, que é a mudança geral de uma sociedade que foi consagrada, infelizmente, né, durante muito tempo em situação precária. E 2.800 já foram entregues, outras milhares devem ser entregues posteriormente. O que é que significa esse momento, secretário? Para mim, especificamente, o Parque da Lagoa, é emocionante ver a concretização daquele sonho, porque a gente que via uma das favelas que tornava o retrato da cidade e tornava o IDH de um estado ruim e péssimo, né, só por causa de uma regiãozinha dentro da cidade, piorava o próprio IDH do nosso município e do nosso estado. Então, assim, hoje ver o Parque da Lagoa avançando de forma concreta, sem mais expectativa frustrada, sem mais esperança frustrada, isso para mim é um sonho de vida, é uma utopia materializada, é impossível se tornando possível, que a gente vê muitas vezes centenas e milhares de famílias, né? Sem aquele banheiro digno, muitas vezes fazendo suas necessidades e jogando ali na lagoa. Então, assim, o impacto ambiental, o impacto social é terrível dentro do retrato social da cidade e agora a gente vê justiça social na sua plenitude, né? Trazendo, né, essa condição agora de preparação dessas famílias. Hoje, algumas delas já estão dentro das suas moradias, né? Hoje já foram entregues 160 delas. E aí é fazer esse acompanhamento agora a médio e longo prazo. Uma das decisões estratégicas até que o próprio prefeito tomou como decisão foi o programa Favela 3D, para justamente dentro do Parque da Lagoa especificamente, a gente fazer esse acompanhamento de 1 até 3 anos dessas famílias, para meio que fazer um trabalho de ascensão social dessas famílias. Pegar ele dentro dos programas habitacionais e hipervulnerabilidade social, ver ali dentro desse núcleo familiar aquela vocação da família, quantas crianças tem precisando de uma creche, ver toda a ação preventiva da parte da saúde, monitorar aquela família de forma cirúrgica, cirúrgica e ímpar, né? Ela ser um núcleo específico e desenvolvê-la até a gente ter vamos dizer, num semáforo começa vermelho, vamos para amarelo, até ele chegar no sinal verde aí da sua ascensão social. É uma luta muito grande, mas a gente é bom de desafio e a gestão do prefeito JHC gosta desses grandes desafios. Aliás, até aproveitando o gancho, muitas pessoas ouvem falar sobre o Favela 3D e não conhecem o que é esse projeto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, do que é o Favela 3D, secretário. Rapaz, esse é um projeto integrado com a organização social chamada Gerando Falcões a nível nacional. Hoje eles estão em 3.500 favelas no país, né, acelerando aí centenas e milhares de organizações sociais, né, com recurso privado, né, com metodologia, com estratégia, com governança. É o terceiro setor organizado. E o Gerando Falcões identificou o quê? Ele já tem a excelência de fazer ações de educação, de cultura, esporte, e o que é que eles olharam essencialmente para o núcleo familiar para fechar novos indicadores. Um dos principais é geração de renda, moradia e a questão da primeira infância em relação à educação, enfim. E ele monitorou esse mapa, olhou para o Brasil, viu onde é que poderia ser implantado e Maceió foi escolhida, né, para poder ser implantado esse programa. E aí a pergunta é essa, por que Maceió foi escolhida? Por que Maceió foi escolhida? Porque justamente o agente público era o diferencial, que realmente estava preocupado com aquela realidade local e uma dessas realidades aqui
dentro do contexto Maceió era justamente o VEGEL, né? A qual organização social que eu fundei, né? E fazia parte dela, estava envolvida nesse ecossistema. Então, integrado com a gestão pública, a iniciativa privada e o terceiro setor, a gente consegue perceber um êxito real, né, dentro dessa ascensão social dessa família, porque, de fato, há uma preocupação no acompanhamento. Não é utopia, nem um discurso de um programa mais um, não. A gente realmente pega na mão dessa família até ver a vida dela dar certo e sair da subserviência, muitas vezes, que essa família se encontra, né? Ou aquela mãe que muitas vezes se sujeita a uma violência doméstica, a um alcoolismo, um retrato social tão difícil, e a gente quer ver essa família dar certo. Isso é um passo importante para uma revolução, uma grande revolução social, secretário? Rapaz, eu quero acreditar que é a maior, é maior que o Elon Musk mandar foguete para Marte. Então a gente tem uma expectativa tão grande nesse projeto e faz a gente colocar toda a esperança nele. Secretário, pegando ainda o gancho do Parque da Lagoa, não é só entregar o apartamento, obviamente acompanhar quem está recebendo esse apartamento. Recentemente nós ainda temos a presença de um grande artista plástico, né, que está fazendo intervenções ali na região e que vai tornar a região também mais atrativa, né, para quem passa ali pelo local. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, secretário. Rapaz, eu não sei, não. É um imã, né? A gente só está atraindo coisa boa e um desses locais que está atraindo tanta coisa boa é o VEGEL, mas a gente fica assim muito feliz, né? Tivemos a visita do Cobra e aí também nesse bonde do bem aí veio o Cafu, né, que trabalha com projetos sociais, programas sociais, e o Cobra realmente já tem criado, né, essa expectativa e já desenhado aí um plano de fazer o maior painel artístico urbano do mundo. Do mundo? Né, do mundo, vai ser do mundo, assim, no VEGEL. Ele não tem uma obra igual ao qual vai se desenvolver no VEGEL. Então já existe um trabalho prévio de pesquisar histórias e históricos de pessoas que são referências, autoridades da região sul da cidade, para justamente ele quer desenhar, né, essa pessoa dentro do seu mural aí e retratar a nossa potência, né, a nossa grandeza. A gente tem um problema de baixa autoestima tão grande, né? Muitas vezes a gente fica se comparando ao sul, ao sudeste. Não, a gente também é grande, né? A gente também é gigante, a gente tem tantas referências em Alagoas, em Maceió, que hoje impacta o Brasil. Então, assim, e a gente quer fazer isso também dentro da nossa capital, né? Trazer esses grandes nomes, muitas vezes está dentro da periferia, invisíveis em alguns contextos, mas a gente quer dar visibilidade a esses grandes nomes. Você viu que a gente está conversando com o novo secretário municipal de habitação, mas a gente fala sobre diversos temas, até porque o Jorge, ele tem essa expertise, né, se assim podemos colocar, de trabalhar já também com o terceiro setor, como ele citou agora há pouco, da organização fundada por ele, né, entre outras experiências que ele vai levar para a Secretaria Municipal de Habitação. Isso vai fazer diferença também da sua atuação à frente da pasta, secretário? O senhor acredita que essa expertise possa fazer diferença realmente? Traz, né? E assim, eu acho que eu trago uma coisa aí, sem pré-julgamentos, né, nem julgamentos, eu trago paixão de ver só o meu irmão do lado dar certo, seja ele pelos programas habitacionais, seja pelos programas técnicos sociais também que tem dentro da Secretaria de Habitação, seja ele também pela sua regularização fundiária, que muitas vezes ele já tem a moradia, rapaz, já está localizado ali, já tem um vínculo com aquela comunidade, mas a sua moradia não tá digna. Então, assim, a habitação consegue criar toda essa conjuntura, né, de qualidade de vida, de melhoria de vida, gera uma nova expectativa e uma nova condição de vida para essa família e também mudar a história de uma comunidade, como está acontecendo no Parque da Lagoa. A gente está sendo o Parque da Lagoa, mas que fique claro que é apenas um exemplo, que o objetivo, Sim, obviamente, da Secretaria é agir em todo o município de Maceió, né, secretário? Verdade. E assim, até por decisão estratégica do prefeito JHC, quando ele me fez esse novo desafio, foi justamente olhando para toda a cidade, né? Hoje a gente tem vários programas habitacionais na parte alta da cidade que muitas vezes é entregue só a moradia. Então o prefeito é insatisfeito, ele quer realmente mais. Então, assim, quer as políticas públicas com educação, saúde, com assistente social, tendo a sua plenitude também dentro desses outros programas, né? E a gente tentar realmente superar qualquer nível de frustração, muitas vezes, do cidadão, de ter só a sua moradia. E muitas vezes a gente percebia no passado, Oscar, era que esse cidadão só recebendo a moradia, o que é que ele fazia? Muitas vezes a geração de renda estava distante dele, ele vendia, ele trocava, ele alugava a sua moradia, e é justamente esse ciclo
que a gente vem para romper, para gerar uma nova expectativa para esse cidadão. Aliás, é questão de conscientização. Infelizmente, a gente sabe que ainda existe esse tipo de prática, né, secretário? Terrível. Tentar conscientizar as pessoas de que esse ganho, ele é uma realização de um sonho, é uma mudança de uma vida. A gente está falando de trazer dignidade às pessoas. Verdade. E, infelizmente, muitas pessoas acabam, até por essa dificuldade da geração de renda, né, transformando isso apenas em um negócio. E o município ele tem que ter todo esse controle também, para realmente beneficiar as pessoas que precisam e que usufruem desse benefício recebido, né, secretário? E justamente assim, muitas vezes o cidadão ele está com boa vontade de receber a sua moradia, sabe, Oscar? Mas o retrato social hoje da nossa cidade, do nosso estado, é muito desafiador e muitas vezes ele se sofre essa tentação, né, de se colocar numa comunidade, numa região que vai dar o mínimo para a sua família, para o seu filho, até numa situação de desespero ele faz uma situação dessa, de vender, trocar o lugar, enfim. Mas aqueles casos que a gente sabe que é má fé mesmo, esses casos a gente vai coagir, a gente não vai admitir. Claro que, só um alerta para o cidadão, quando ele recebe a sua moradia, ele vai para o Cadimute. Isso quer dizer o quê? Que você não vai receber moradia em mais nenhum lugar do país, porque ele fica com esse registro ali, que já recebeu sua moradia, que isso é muito penoso muitas vezes. Então a gente deixa esse alerta. Vai ganhar a tua casa. Rapaz, o sonho do brasileiro, um dos maiores sonhos do brasileiro é a sua casa própria. Eu acho que é o maior sonho, secretário. Então assim, aí a pessoa ganha a sua moradia e o poder público muitas vezes vai com tanto zelo para realizar esse sonho, né? Com tanto cuidado, com o próprio recurso público desse cidadão. Verdade. E aí muitas vezes ele vem para poder quebrar esse ciclo, né? Da boa fé, realmente da realização do sonho, de realmente se tornar feliz dentro dessa materialização, né, de sonho e de coisa concretizada. Já deu para estabelecer metas, por exemplo, secretário? Já temos alguns desafios, né? Metas ainda a gente está construindo, mas uma delas é olhar muito para os projetos técnicos sociais. Fala um pouquinho mais sobre esses projetos, Os secretário. projetos técnicos sociais, no resumo, é fazer o pré-morar. Antes desse cidadão morar, a gente precisa preparar muitas vezes a mentalidade desse cidadão. Imagina uma família, uma vida saindo ali de um barraquinho de lona que não tinha nem banheiro e ele ir para um apartamento. E muitas vezes ele fica realmente assim, falta autoestima muitas vezes para ele se empoderar desse sonho. E essa transição muitas vezes não é tão fácil para ele. Então a gente usa o técnico social para isso, para fazer essa preparação. Educação pessoal, educação ambiental, planejamento familiar, né? Faz todas as etapas ali e também fechando os ciclos de falta. Muitas vezes, se faltar educação, saúde, esporte e lazer, a gente integrar também com outras partes, que é muito importante a preparação desse cidadão, né? Para ele poder realmente ter uma ideia mínima dessa importância e também se ambientar muito bem nessa moradia, para que esse sonho seja realmente uma alegria plena para esse cidadão. Usando uma linguagem bem coloquial, muitas vezes as pessoas elas se acostumam em viver mal, secretária, e é mudar essa consciência, dizer assim, olha, você está indo para um local digno, você está recebendo dignidade. Isso. É mudar essa consciência da pessoa. Isso, e é uma mudança de paradigma e uma construção de uma nova cultura, e não é fácil esse processo, né? Então, assim, você tem que ter realmente sensibilidade, você precisa realmente ter empatia nesse processo de desenvolvimento dessas famílias, que é o que a gente mais vê dentro dos programas habitacionais. Muitas vezes ele não tem a zeladoria na sua plenitude de viver naquela comunidade, né? De viver num prédio, de viver num programa habitacional fechado. Então, assim, é toda uma fase de adaptação e esse trabalho precisa ter uma mediação sempre de um conflito. Muitas vezes tem um vizinho ali que é meio chato. Então, assim, tem que ter essa preparação de todos para poder trabalhar essa expectativa, né, de trabalho comunitário, de trabalho de uma nova... E muitas vezes, assim, o outro grande desafio é porque muitas vezes não é o vizinho dos sonhos dele pelo vínculo, né? Nem pelo barulho, nem por nada, mas pelo vínculo. Então, assim, criar esse novo vínculo também é um grande desafio para essa família e a gente tenta construir dentro do técnico social. Você citou uma coisa que é extremamente importante, não é só você tirar, né, de um local e colocar em outro, oferecer uma moradia, você tem que oferecer condições, Sim. Principalmente para aquela região. Historicamente, Maceió, infelizmente, durante muitos anos, acabou criando muitas habitações e que não oferecia também a condição ideal para aquela comunidade se desenvolver. Verdade. Não adianta entregar a sua casa, né, secretário? Você tem que entregar
comércio, você tem que entregar escola, você tem que entregar segurança, né? Pensar de forma macro, não é apenas entregar a moradia por entregar, né, secretário? E eu sou um secretário, acho que o mais teimoso de todos, né? Assim, porque essa vai ser a minha principal luta dentro da gestão do prefeito JHC e é uma determinação do próprio prefeito, a gente ir além da moradia, né? Pensar nesse bem-estar social, na cultura, no esporte, no lazer, na educação. A educação hoje é o principal indicador de vitória sobre a pobreza, né? Sobre a injustiça. Então, assim, a gente precisa fechar esse eixo além da moradia para poder realmente ver esse cidadão ou do presente ou do futuro dar certo. Secretário, economicamente, o que significa para uma região você ter uma revolução, pegando como exemplo mais uma vez o Parque da Lagoa, né? Economicamente para a região, o que é que significa um empreendimento como esse? Aí a gente vai olhar um pouquinho para a vocação, por exemplo, daquela comunidade. A pesca, o sururu, o pescado, a lagoa. Então, assim, isso, sem exagero, a estimativa é que triplique ou quadriplique até o potencial de renda dessas famílias que vivem naquela região. Por quê? Ele pode criar um turismo de experiência, cobrar pelo passeio de canoa, vai ter certeza ali, o prefeito já tem o projeto macro de todo o entorno, além da moradia do Parque da Lagoa, para ter os restaurantes para trabalhar a gastronomia, para ter os pequenos bares. Então, assim, tem todo um ecossistema para ser desenvolvido além da moradia. Então, assim, o quanto o êxito, né, nos inspira a poder trabalhar dia e noite para ver aquele sonho dar certo e que, de fato, assim, a gente gosta de brigar com a utopia, né, que, de fato, materialize esse sonho, né, de retorno social para essa comunidade e de retorno de geração de renda e tantas outras grandes oportunidades para que vire aquele case a nível nacional, porque hoje a própria Caixa é um desafio para ela a nível nacional, né, de ir além da moradia. Então a gente realmente cria essa expectativa e graças também a metodologias igual a Favela 3D, desde o ano passado, antes das entregas de moradias, a gente já vinha acompanhando essas famílias, trabalhando vocação, trabalhando geração de renda, fizemos várias experiências com turismo de experiência, né? Trabalhando alguns insights, né? Sobre trabalhar a questão do artesanato. Então, é uma vocação inteira que aquela região tem e a gente só quer potencializar. Agora imagine o Cobra fazendo o maior painel do mundo. Pronto, aí é case de sucesso global e o turista vindo para o Vergel e olha quanta renda vai deixar. E só para fechar, Oscar, nesse ponto, hoje o Maceió tem 1,5 dia, né, pela pesquisa acho que é da BIH, enfim. O turista hoje fica 1,5 dia em Maceió, porque muitas vezes a expectativa dele é praia e a parte gastronômica. Aí muitas vezes ele vai o quê? Para a Praia do Francês, vai para Maragogi e tal. Imagina aquele lado sul da cidade sendo desenvolvido com a parte turística. Então o turista pode ampliar 2 dias até 2,5 dias dentro da própria capital de experiência, né? O passeio de lagoa, um sururuzinho, rapaz. Então assim, a gente tem uma expectativa muito grande que isso aconteça em breve. E quando você muda aquela região, você muda tudo, né, secretário? A gente está falando de uma região que sofreu, né, ou sofre ainda historicamente com a questão de saneamento. Total. Quando você leva um empreendimento como esse, você saneia também toda uma região. Sim. Então, a gente está falando também de questão ambiental, Total. não só questão habitacional, né, secretário? E assim, a gente tem uma preocupação, a própria ONU tem desenvolvido as suas ODS, né? E a gente olha também pelas questões ambientais. E uma delas é como a gente cuida das nossas águas, né? Então, a partir do momento que você dá saneamento básico para essas famílias, você gera saúde, né? Se você resolve saneamento básico, a cada R$1 investido, você economiza 2 na saúde. Então, automaticamente, as políticas públicas se encontram dentro desse contexto e você vê uma grande transformação de vida e de eficiência também na gestão pública, né? Então, não só soluciona e dá dignidade àquela família, mas também dá eficiência à própria gestão pública na sua forma de funcionar. Então, assim, quisera nós, né? Ainda bem que a gente tem um gestor igual o prefeito JHC, que tem esse olhar de empatia, de ciência de foguete para ver as coisas acontecerem. Isso realmente cria na gente essa expectativa, porque faz a gente trabalhar de forma inteligente, né? Não é só um programa político, não, a gente realmente quer fazer algo revolucionário para deixar um legado para as próximas gerações. Antes de encerrar, para o cidadão Carlos Jorge, assumir uma Secretaria de Assistência Social, posteriormente uma Secretaria de Habitação, 2 secretarias que impactam diretamente na vida das pessoas.
O que é que significa isso, secretário? Rapaz, para mim, pessoalmente, é uma transformação de vida, porque amplia seu olhar, né, e visão de mundo em relação à importância ainda mais que a política pública tem na vida do cidadão. E, pessoalmente, me emociona porque, assim, aquela vida que antes era invisível, a gente consegue de forma acessível, né, eu digo, na entrega, a gente consegue impactar aquela vida de forma imediata. Claro que não é rápido, não é fácil, precisa de planejamento, precisa de estratégia, tem todo um plano, né, macro diante da gestão do prefeito, mas a gente se coloca e se submete a essa estratégia e isso realmente traz felicidade, tanto na realização macro de pensar na transformação da cidade, mas também do cidadão de forma individual. Então isso realmente me inspira, me encoraja a trabalhar todo dia sem hora, e a gente realmente trabalha feliz. E que sejam práticas, né, de Estado e não apenas de governo, Isso. e a gente sabe que é essa a intenção Isso. do prefeito JHC, né, secretário? É isso. Então é isso. A gente fica muito feliz e isso também faz a gente ter uma percepção de longo prazo. Então é um legado que vai ficar, independente se o prefeito ainda continuando, né, o prefeito nas próximas gestões, ou que o próximo gestor que venha realmente que ele consiga dar continuidade a esse legado, até porque o cidadão percebe, né? Ele consegue comparar, dizer, rapaz, esse gestor aqui fez um impacto tão grande e esse aqui não vai fazer. Não, esse aqui também vai ter que continuar a esse grande legado que tem sido construído dentro da cidade através da gestão do prefeito JHC. Secretário, sucesso nesse novo desafio. Tamo junto e vamos trabalhar duro lá. Se Deus quiser. Secretário Carlos Jorge, que assume a pasta da habitação depois de uma passagem exitosa à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social. Nosso novo encontro marcado em breve. Muito obrigado pela companhia de todos. Se eu voltar, é porque eu estarei com Deus. Se eu não voltar, é porque Deus estará comigo. Valeu, gente. Tchau.